Salmo 81. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com saltério. Tocai a trombeta na lua nova e na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e te livrei. Do recôndito do trovão, eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e tá encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim, deixei-os andar na teimosia do seu coração. Eu disse, sigam os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Senhor Jesus, ilumina a tua palavra e coloca no nosso coração, com simplicidade, com verdade, com pureza e com unção. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém. Gente boa, este é um salmo profundamente judaico, como deu para perceber nas suas descrições. É um salmo de Asaf e que era usado nos rituais do templo de Jerusalém, bem como usado nas festividades gerais do povo de Israel, naquilo que no Velho Testamento eles celebravam como os dias das luas. Lua cheia, as luas em fases diferentes, eram vistas na espiritualidade do povo de Israel, anunciando as demarcações do tempo, da colheita, da ceifa. Eram inspirações de ação de graças. De modo que o que se diz aqui, do verso 1 até basicamente ao verso 5, tem relação com esse tempo, com esse momento primitivo, com a experiência do povo de Israel. Mas independentemente da primitividade desse rito, independentemente do fato de que o rito como rito, não só este, como todos os demais, caíram em obsolescência em razão de Jesus, porque todas essas coisas eram apenas arquétipos, eram tipos, eram sombras, eram projeções, eram simbolizações, eram expressões metafóricas daquilo que em Jesus ganhou a sua consumação plena, completa, o que fez com que
todas essas coisas que no Velho Testamento nós lemos a respeito caíssem em caducidade, perdessem o seu valor significativo em razão de que aquele que é o significado de todas essas coisas, das quais elas eram apenas projeção, já as consumou, já as realizou, já as finalizou de modo cabal, de modo que Paulo diz que toda essa questão de lua cheia, de festivais judaicos e de tudo isso, acabou em Jesus, e em Jesus nós temos em espírito e em verdade, sem data marcada, mas com a expressão cotidiana da nossa gratidão no coração, não apenas o que esses elementos antigos representavam, mas uma quantidade enorme de dimensões outras que transcendem muito a essas representações e que hoje precisam habitar a mente, o coração, a consciência, o discernimento de todo aquele que entende que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, assim como também entende que nele, Jesus, todas as coisas ganharam seu cumprimento, bem como também compreende que em Jesus estão guardados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, de tal modo que quem tem Jesus tem tudo. No entanto, o que fica para nós disso aqui? Fica esse estímulo a uma atitude cancioneira, positiva, alegre, feliz, e que carrega a felicidade não apenas num recôndito muito bem guardado do coração, mas a expõe na vida, a transforma em canto, em canção, em atitude, numa energia de louvor, num olhar glorificante do nome de Deus na vida, e que transforma-se também em palavra, em confissão de gratidão, em expressão afirmativa da bondade de Deus na nossa vida, de tal maneira que se manda cantar com júbilo a Deus, que é força nossa, celebrar a esse Deus da misericórdia, que é o Deus de Jacó, salmodiar e produzir poesias com a alma, produzir salmos pessoais, particulares, da nossa própria gratidão, expressá-lo com a intensidade com a qual o momento demande. Aqui se fala do tamboril, e aqui também se fala da harpa e do saltério, porque existe o salmo da exaltação retumbante, existem os salmos suaves da alma, existem aqueles momentos em que a gente pula de alegria, existem aqueles momentos da alegria serena, introjetada no coração, assim como existe o momento veemente de se tocar a trombeta, de se gritar a pleno, alto e bom som, como o Senhor é bom e como a sua misericórdia dura para sempre na nossa vida. E aqui se diz que isso é preceito, que caminhar com essa atitude de louvor é preceito, um preceito que no Novo Testamento tem a sua reafirmação transformada não em dia especial, mas em todo dia, quando se manda e se afirma que em tudo se deve dar graças, em todas as coisas, até quando a gente está orando por coisas difíceis, ou atravessando tribulações, ou diante de expectações que pairam sobre nós, o apóstolo Paulo diz: levemos todas as nossas súplicas e orações e petições na presença de Deus com ações de graças. Em tudo dai graças, em tudo, significando coisas difíceis e coisas boas. A gente transforma aquilo que é lágrima em gratidão e aquilo que é riso em expressão de um louvor ainda mais intenso, mas não existe para nós,
para nenhum de nós que confessamos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, não existe o hiato e o espaço para algum molde de existência que possa rodar o software da lamúria ou da ingratidão ou da tristeza crônica, porque até a tristeza a gente vence com a canção nova que brota do coração, mesmo quando a gente não divisa nada ainda. Mas a gente já celebra a Deus pela certeza de que aquilo que hoje se me afigura tão difícil, se eu amo a Deus, haverá de contribuir para um bem infinitamente maior na minha vida. E daqueles a quem eu amo e a quem eu quero bem também. Interessante é que o verso 5 nos diz que Deus ordenou essa atitude como uma lei existencial de gratidão a José, quando José saiu contra a terra do Egito. Vocês lembram da história de José? Olha, tudo que humanamente falando José não fez foi sair contra a terra do Egito. Os irmãos dele morreram de inveja dele. Lembram da história? Até Hollywood já fez filme sobre José. E até musicais na Broadway sobre José. Todo mundo conhece a história de José. Tudo que ele não fez foi sair contra a terra do Egito. Os irmãos tiveram inveja dele e o venderam como escravo para o Egito. No escravo ele foi parar na casa de Potifar, de onde ele prosperou, e a mulher de Potifar o desejou, e como ele não quis possuí-la, ela tramou contra ele, ele acabou num calabouço. E ficou muito tempo no calabouço. E estava já com os seus dias definitivamente postos naquele calabouço. Não for o fato de que ele era um homem de presságios, um homem de sonhos, um homem de visões, um homem de premonições, um homem de revelações. E lá no calabouço, entre os que com ele estavam presos, 2 dos presos sonharam, e eles eram pessoas que tinham importância significativa junto ao trono de Faraó. E José interpretou-lhes os sonhos, e por cujas interpretações ele acabou sendo conhecido de Faraó, interpretando um sonho de Faraó que o colocou de maneira súbita e catapultada pela misericórdia de Deus na posição de tornar-se o segundo homem em todo o império do Egito, assim do dia para a noite. Agora, aqui se diz que Deus deu a José esse preceito, essa lei do louvor, essa lei da gratidão, essa lei da positividade, essa lei da melhor visão, essa lei do presságio de fé, essa lei da exaltação, essa lei da emulação ao coração, fazendo apresentar-se grato diante de Deus, ainda que na masmorra. A tal ponto, preste atenção, que aqui se diz que Deus deu isto a José quando José saía contra a terra do Egito. É uma ironia absolutamente ridícula. Aquele garoto que foi vendido pelos irmãos aos egípcios era um bólido divino, era um míssil de graça, era o guardião de todas as visões que o Egito inteiro não tinha. Ele era uma cápsula do tempo, do futuro, sendo jogada dentro do império do Egito. Vejam a ironia divina. O maior império da antiguidade, provavelmente o mais duradouro de todos os tempos, que venceu milênios e milênios, e um dos mais sofisticados, provavelmente na antiguidade, o mais sofisticado de todos, foi alterado radicalmente por um ser humano que era uma cápsulazinha do tempo, que não sabia nem qual era o seu próprio destino, mas que tinha visões de Deus e recebeu como preceito divino
Ele que estava sendo vendido como escravo ao Egito, não deixar que a escravidão escravizasse a sua visão, a sua mente, o seu olhar, a sua projeção do futuro, a sua perspectiva. E Deus deu como lei a ele esse espírito do salmodiar, do cantar, do celebrar, do contentamento, de tal modo que esse serzinho pequenininho, de uma fragilidade enorme, se transforma numa cápsula do tempo jogada contra o fatalismo egípcio. Tamanha é a grandeza do significado de um ser humano carregar esse coração, carregar essa atitude, possuir essa mente, olhar para a vida com essa positividade, com essa fé, com esse coração de presságio de esperança, de amor no Espírito de Deus, de não se render às vendas, às traições, às calamidades, aos calabouços, às ardilosidades, venham elas de onde vierem, aos poderes maiores, à tentativa de suborno, de corrupção. Ao contrário, manter-se firme no caráter, sem perder a doçura da projeção de fé e da esperança do salmodiar, que sabe o salmo de cada hora. Sabe que tem a hora da trombeta, sabe que tem a hora do tamboril, sabe que tem a hora do saltério, da harpa, sabe que tem a hora de cantar para fora, mas sabe que em qualquer hora tem sempre o mandamento de que se cante no coração, se cante para dentro, mesmo quando não se possa ser ouvido do lado de fora. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí o Senhor diz aqui: livrei os seus ombros do peso, lembrando lá do Egito, de como eles trabalhavam carregando tijolos, fazendo pirâmides, obras e feitos extraordinários do Império Egípcio, que perduram alguns deles até os dias de hoje. E o Egito, àquela altura, era um país de um encantamento, de construções extraordinárias. O que a gente vê é apenas o que restou, remanescente de uma glória indizivelmente maior em tempos imemoriais. Livrei os seus ombros do peso e as suas mãos foram livres dos cestos de barro queimado e de pedra que eles carregavam. Clamaste na angústia e eu te livrei. Até para a gente na angústia ser livrado, é preciso que na angústia a gente ande com um coração que não pare de salmodiar. Porque tem gente que só ora se gemer, mas nunca ora apesar do gemido, e nunca canta se estiver gemendo, e nunca transcende a própria perplexidade com aquela confiança tão confiante que diz: eu não estou vendo nada, mas pela fé eu louvo aquele que vê por mim o que eu não enxergo. E aí se diz: clamaste na angústia e eu te livrei. Você pode se lembrar hoje aqui de momentos na angústia, nos quais você clamou e o Senhor livrou você? E o Senhor diz: do recôndito do trovão eu te respondi. Mesmo naqueles dias, quando a resposta de Deus parece ser um trovão, estremece a terra à nossa volta. Mas se o nosso coração conhece a Ele, confia nele, canta para Ele nos dias de calma e nas tempestades também, a gente ouve
a voz do livramento divino, até mesmo vindo do recôndito profundo de um trovão poderoso que esmaga o nosso ser, mas exalta a nossa alma no louvor que diz: esse que fala poderoso é aquele que me aninha, é aquele que na minha angústia me visita. E ele também é aquele que nos experimenta na falta d'água, nas águas de Meribá, nos experimenta na falta de comida, nos experimenta na falta de emprego, nos experimenta na falta de afeto, nos experimenta na falta de carinho, nos experimenta na falta de amigos, nos experimenta nas nossas falências, nas nossas dificuldades, nos experimenta na nossa abundância, nos experimenta quando está sobrando, para ver como é que a gente é. Não que ele precise saber como a gente é, ele faz isso para que a gente se saiba, para que a gente se conheça, para que a gente se discirna, para que a gente entenda se na escassez nós somos do tipo que se amargura e na abundância nós somos do tipo que se ensoberbece e surta, ou se nós somos pessoas que na escassez não perdemos o louvor e na abundância não embabacamos e continuamos andando gratos e quebrantados. Esse Deus que livra é o Deus que prova, que experimenta, que nos faz crescer, que nos força a nos desidiotizarmos. E aí vem essa palavra dele, subitamente no Salmo, que é um gemido divino. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ouve, ouve. Eu quero exortar-te. Agora, a maioria de nós tem medo de ouvir exortação divina. A gente gostaria de ouvir adulação divina, mas nunca exortação divina. Nós somos salvos pela exortação, minha gente. Profecia é exortação. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ouve. Ó Israel, se me escutasses. Há uma nostalgia, um chorinho celestial invadindo o momento deste salmo em relação a nós. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó povo meu, se me escutasses. Porque a gente de fato não quer ouvir e a gente não gosta de ser exortado. E aí Deus lamenta um lamento eterno pelo desperdício que a gente faz de vida, de oportunidade, de ocasião, por essas chances absolutamente indizíveis de graça, de misericórdia, de livramento, de proteção, de salvamento, de socorro, de enriquecimento da mente, da alma, do espírito, de prosperidade emocional, psicológica, afetiva, relacional, em todos os níveis da nossa vida, e a gente não recebe porque não quer ouvir a exortação de Deus, não quer escutar a palavra, não quer dar razão a Deus, não quer abraçar a atitude sublime. Porque aquele que canta, aquele que celebra, aquele que salmodia, aquele que se enternura em gratidão diante de Deus, esse é aquele que também recebe qualquer exortação. Esse é aquele que na escassez
não blasfema, na abundância não se torna arrogante. Esse é aquele que quer ouvir a voz de Deus, venha ela do recôndito do trovão ou de um cicio suave. Esse é aquele que quer ouvir, tem ouvidos para ouvir e pede a Deus todo dia a graça de que ouça. Porque a gratidão nos desentope para Deus por inteiro. Quem tem uma vida grata e quem anda fazendo dos seus passos poesia de louvor e de cada ação sua, na serenidade do ser, uma declaração de gratidão ao Senhor, sem se deixar vergar por essas que sejam as tolices da existência, ou ainda que sejam as coisas dramáticas da existência, mas enfrentando coisas pequenas e coisas grandes com a mesma atitude que diz: o Senhor é quem me guarda, o Senhor é a minha sombra, a minha direita. De dia não me molestará o sol e nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre. O espírito que faz isso fica aberto para Deus em relação a tudo. Dá razão a Deus em tudo. O espírito grato não briga contra a vontade de Deus. A gratidão já é harmonia a toda a vontade de Deus. E aí vem esse chamado, esse arroio divino dizendo: ó povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio. Não invertas as prioridades significativas e significantes do teu olhar nem da tua existência. Não entronizes importâncias relativas e tolas no meu lugar na tua vida. Nem te prostres ante Deus estranho, ante poderes estranhos, ante os poderes que não são aqueles manifestos pela minha graça, pela minha palavra, pela minha promessa, já dita e explicitada sobre a tua vida. Não temas e não recorras às forças da estranheza. Confia no Deus que é, naquele que é o teu livramento, que é o teu Redentor, todos os dias da tua vida. Eu sou o Senhor. Eu amo esse salmo desde que eu era menino, porque eu vejo nele Deus fazendo um esforço de se contar, de se explicar, de se comunicar com a gente. Eu sou o Senhor, teu Deus. Lembra da tua história, de onde eu te tirei, de onde eu te trouxe, de por que tu chegaste aqui. Fui eu que te trouxe. Abre bem a tua boca e eu tá encherei. É um apelo de um Deus mãe nessa hora, com aquele menino que não quer comer. As mães aqui, mais do que os pais, entendem muito bem essa situação. Prepara aquela comida gostosa, bota ali tudo que é nutriente para o menino, aí o cara quer Big Mac. Que é aquela batatinha frita do McDonald's. Esse eu não gosto de tomate. Mas essa cenoura. Já faz que eu sou beterraba. E a mãe, meu filho, é pro seu bem. Aí você quer tascar alguma coisa ali, mas não dá. Somos nós. Somos nós. O cara quer levar uma queda do Benihim. Dorme. Ele prefere entrar na campanha dos 990, não sei o quê, ou da 157 grandes peixes para colocar dentro de uma meia. Cada macumba que é um negócio danado. Mas abrir a boca para Deus e
comer a palavra ele não quer. Qualquer fast food é o negócio dele, mas a palavra não. Abre bem a tua boca e eu te encherei. E a gente, Senhor, me socorre. Eu estou angustiado, necessitadíssimo. Por favor, me tira daqui. Aí Deus diz, por que você fala assim com a boca fechada? Eu quero livramento, mas não estou a fim de comer a tua vontade. Diferentemente de Jesus, que disse, porque o meu alimento consiste em fazer, em comer a vontade daquele que me enviou. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Abre, cara. Abre a tua boca. Abre. Toda ela. E eu vou enchê-la de tudo que é precioso. Eu vou te atolar de graça. Mas abre a tua boca. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. É uma tristeza. Essa promessa maravilhosa, abre. Vem uma adversativa desgraçada dizendo, apesar de eu oferecer isso, o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não quis andar nos meus caminhos. Não me atendeu. Assim, por causa disso, deixei-os andar na teimosia do seu coração. Deixei-os andar na teimosia do seu coração. Qual é a teimosia do seu coração? Contra toda a vontade de Deus, olhe para você mesmo e me diga qual é a teimosia do seu coração. Qual é? Contra toda a vontade de Deus na sua vida, qual tem sido a teimosia do seu coração? Seja honesto pelo menos nisso, já que você não quer abrir a boca. Pelo menos olhe e reconheça qual tem sido a obstinação, a teimosia do seu coração. Aquilo no que você tem teimado. E tem gente que teima a vida inteira, teima anos, teima até morrer. Pula de cabeça na ponta da espada. Mas vai. Pá. Não desiste do capricho e da teimosia do seu próprio coração. O Senhor diz, não me querem escutar a voz, eu peço, eu apelo, eu chamo, eu convenço, eu me explico, eu me mostro, eu socorro, mas eles não me querem escutar a voz, não me atendem. Assim, deixei-os andar na teimosia do seu coração. Eu disse, sigam os seus próprios conselhos. Pouca coisa pode se nos tornar mais difícil na vida, gente boa de Deus, quando Deus diz isso para a gente, sigam os seus próprios conselhos. Vocês estão por conta da disposição mental de vocês, que é reprovável, que é teimosa, que é obstinada, que é caprichosa. Não me querem dar razão? Andem conforme a razão de vocês. É o caminho do cativeiro, é o caminho da destruição, é o caminho inapelável do desenvolvimento de um processo mental absolutamente suicida na medida em que nos cria os mecanismos de auto-boicote que impossibilitam toda a realização de felicidade e significado divinos na nossa existência. Sigam os seus próprios conselhos. Mas Deus volta sempre. Isso é que é extraordinário nele, é que ele não se cansa de voltar. Aí no verso 13, depois de dizer, vão as favas,
Ele diz, se o meu povo me escutasse, eu não me conformo, diz o Todo-Poderoso. Esse que dá liberdade para que a gente seja quem a gente escolhe ser. Mas a nossa salvação é que ele não se conforma. Ele não se conforma que ele tenha tanto para dar e que a gente fique travado e que a gente viva preso, que haja tantas razões para celebrar e a gente exista sob escravidão. Se o meu povo me escutasse. Se o meu povo andasse nos meus caminhos. Aí ele diz 3 coisas que ele faria se a gente de fato escutasse, se a gente desistisse das teimosias do nosso coração, se a gente abrisse a nossa boca para ela ser cheia da palavra da vida e do mandamento, se o nosso coração se enchesse de louvor e de gratidão, se a gente aceitasse a experiência da existência como processo de maturação diante de Deus todos os dias, se a gente lhe desse ouvidos, se a gente gostasse de ouvir sua exortação, sua palavra, e a ela aquecêssemos, e a ela curvássemos o nosso coração, ele diz o que ele faria. Se o meu povo me escutasse, se o meu povo andasse nos meus caminhos. Primeiro, tem alguém aqui que enfrenta adversários, inimigos, adversidades, contradições, situações difíceis? Levante uma de suas mãos, por favor. Bem alto. Então é com você que Deus está falando. Quem não tem problema nenhum, pode ir para casa. Não, porque tem um grupo aqui que eu quero depois até ser apresentado a eles. Não tem nada, nenhuma adversidade, nenhuma contradição, nenhuma inimizade de outros contra ele, nenhuma antipatia, nada. Eles devem habitar um mundo paralelo. Que a palavra de Deus chegue ao seu mundo paralelo hoje. Primeira coisa que Deus diz que faz: eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Não se está falando, e no Novo Testamento não há espaço para a gente desejar que Deus abata o inimigo humano da gente, destrua nenhum ser humano, porque Jesus nos ensinou, dizendo: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essas coisas agora, quando nós somos discípulos de Jesus, já não tem mais características de pessoalidade. O outro não é o meu inimigo. Meu inimigo é a inimizade dele. O outro não é o meu adversário. O meu adversário é a tentativa de adversidade que ele cria no meu caminho. E o Senhor diz: se o meu povo me ouvisse, se o meu povo andasse nos meus caminhos, se o meu povo se enchesse de louvor, de salmo, de celebração, de gratidão, ouvisse a minha exortação, abrisse a sua boca e ela fosse enchida pela minha palavra, e se eles tivessem prazer em ouvir a minha voz, ainda que fosse a voz retumbante falando do recôndito do trovão, se o meu povo me escutasse, eu de pronto, já lhe abateria os processos de inimizade, de adversidade, de contradição, de satanização da vida. Deitaria a mão contra a adversidade e aqueles que se tornam nossos satanases, não destruindo-os, mas simplesmente desconstruindo os mecanismos da maldade contra a nossa vida, em nome de Jesus. Segunda coisa que ele diz que faria: os que aborrecem ao Senhor e que frequentemente são os nossos donos na vida. A pior coisa que tem é quando você tem sobre você gente que aborrece a Deus, que não ama a Deus, que não teme a Deus,
e que se torna o cavalgador da sua vida. E o Senhor disse: se o meu povo me escutasse, isso não aconteceria com nenhum deles. Os que aborrecem ao Senhor se lhes submeteriam, não porque você se tornaria senhor de ninguém, mas porque a sua vida cheia da graça de Deus geraria constrangimento naqueles que hoje são os que montam na sua vida. Ninguém montará mais em você, em nome de Jesus, e isto durará para sempre. E a terceira coisa, e a mais linda de todas, ele diz, o Senhor: eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Eu iria encher a vida dele com a palavra mais preciosa, iria adocicar a existência dele ou dela com aquilo que seja o néctar do meu espírito, enchendo a interioridade. É o pão da vida, é o trigo fino, é a sabedoria, é o entendimento, é a graça, é o alimento que alimenta as entranhas da gente com o amor de Deus, e é a ternura do Espírito Santo que nos é mel para a interioridade, que nos torna doces em nós mesmos e para os outros. Eu o alimentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Ah, se o meu povo me escutasse, ah, se Israel andasse nos meus caminhos.